uma parte aí da trajetória que vocês tiveram em comum, inclusive não só na instituição, mas também na Procuradoria. Então, eu queria que o Muzi também tivesse a oportunidade de falar algumas palavras aí nesse momento especial de encerramento do nosso semestre em homenagem a você. Muzi. Zandona, Murta, colegas aqui presentes. Para mim é uma satisfação muito grande aqui de poder participar dessa data, dessa empreitada que foi a organização da obra, muito justa e merecida. E eu, pessoalmente, sou muito grato ao Antônio Carlos, assim ele é mais conhecido na Advocacia Geral do Estado, né, o doutor Antônio Carlos, aqui na FUMEC é o professor Murta, mas um traço da personalidade do Murta que eu sempre percebi muito de plano foi a generosidade dele, a dedicação dele para com objetivos maiores além da pessoa dele. E eu sempre digo que a minha vida profissional foi muito influenciada pelo Murta, muitas vezes sem ele saber, né? Eu já contei essa história para ele. O meu ingresso na Advocacia Geral do Estado, na época, se deveu principalmente à manifestação sincera dele, porque na época eu havia passado, eu e outros candidatos, no concurso da então Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual e da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. E havia uma dúvida enorme entre ficar em Belo Horizonte, na Procuradoria-Geral do Município, ou me aventurar aí pelo interior, na Procuradoria-Geral da Fazenda. E o distintivo aí eram os misteriosos honorários dos procuradores da Fazenda Estadual, que diziam que eram muito bons, mas ninguém falava isso para a gente. E aí eu, por intermédio do professor Luiz Gustavo Combach, que conhecia o professor Murta já de outras ocasiões, tivemos uma reunião lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual. Eu me lembro bem dele chegando para conversar com a gente e o Combach falando com ele. Ô Murta, não era Murta, né? O apelido dele lá era Black. Ô Black, como é que é essa história de honorários? E ele, com a sinceridade que lhe é peculiar, falou assim, é bom demais, se vocês tiverem dúvida por conta disso, podem vir para cá, né? E ali, naquele momento, eu acabei optando pela Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual. Não era tão bom quanto ele falava, não, né? Mas era razoavelmente bom, sim, né? Não tenho queixas com relação a isso, não. E anos depois, a gente já trabalhando junto, né? Quando eu concluí o mestrado, ele, muito generosamente, também me convidou para dar aulas na FUMEC, né? A FUMEC estava ampliando as turmas, já havia ampliado as turmas, eram 2 turmas de direito, de manhã e à noite, e essas turmas estavam chegando no 9º e 10º período, onde a disciplina de direito tributário era dada, né? Então ele me falou assim, você concluiu o seu mestrado, vamos lá para a FUMEC, né? E chegando na FUMEC, ele falou para eu conversar com a coordenadora, que era então, naquela época, a professora Silvana também, que quem já conhecia de outras épocas, que também me ajudou na acolhida na FUMEC, né? E assim, toda a minha carreira profissional e a minha carreira depois como professor de Direito se deve muito também ao professor Murta, né? E com o passar dos anos na FUMEC, né? Já são também 15, 16 anos na FUMEC, eu sempre percebi esse traço, né? Da atuação dele, né? Essa generosidade de se oferecer para ajudar e para participar, né? E sempre enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades, mas sempre com muita segurança e firmeza para conduzir a FUMEC mesmo em tempos difíceis, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, aí, ele nunca se furtou aos desafios. Então, ele fazia isso e, paralelamente, mantendo uma carreira acadêmica extremamente produtiva, né? Com várias obras, várias orientações, e muito disso está retratado aí na obra dada à publicação agora. Então, é um prazer para mim e uma honra poder participar dessa homenagem, que é uma homenagem, embora justa, ainda insuficiente para tudo que o professor Murta merece, e eu me sinto ainda mais satisfeito, né, por ter sido ainda o prefaciador da obra aí, tentando fazer jus às qualidades do homenageado. Então, Murta, meus parabéns aí aqui à distância aqui do Brasil. Tome umas tequilas hoje aí por nossa conta aí. Antes de te passar a palavra, eu só queria deixar registrado aqui um agradecimento à Priscila Reis, que é a nossa bibliotecária-chefe da Universidade FUMEC, ao Tito e ao Leonardo Costa, que foram assim, as 3 pessoas assim, que nos ajudaram demais para que essa obra saísse.
e um trabalho de qualidade excepcional. E aos meus queridos amigos também, o Adriano e ao Bruno Bernardes, Adriano Ribeiro e Bruno Bernardes, que eu não sei, eu gostaria de saber deles se eles gostariam de falar algumas palavras rápidas também, para o professor Murta. Deixar Adriano? para o professor Adriano falar primeiro. Muito bem. Professor Murta, eis aí o momento mágico de agradecimento de quem foi seu aluno, de quem conviveu, né, e convive nesses momentos aí. Então, tivemos essa ideia e convidamos seus orientandos para aqui participar e também participar da obra. O que nós temos, principalmente, é agradecer todo o seu empenho. Já falei isso recentemente para o senhor, no início do mês, quando lá visitei no seu gabinete. A sua trajetória e a contribuição para o programa de mestrado, do qual sou egresso, recém-regresso, né? Mas sempre atuante, é muito significativa. O senhor está de parabéns, continue assim, atualmente na qualidade de presidente do Conselho, e que continue também, se os pares assim entender, presidente do Conselho, para desenvolver as boas obras das quais o senhor já assinou algumas aí entre nós. Bruno? Obrigado, professor Adriano. Eu não posso deixar aqui de registrar aqui meus efusivos cumprimentos ao professor Murta, com quem tive o privilégio do convívio durante o período em que cursei o mestrado em Direito. Não é fácil chegar com uma jornada de 25 anos dentro de uma instituição de renome como é a Universidade FUMEC. Mas, além desse registro temporal e acadêmico muito relevante, né, ao lado desse registro acadêmico, eu diria, acho que a obra cumpre uma função muito importante, que é a de mostrar para o nosso ambiente acadêmico, para o ambiente acadêmico da FUMEC e para o ambiente acadêmico do Brasil, que a Universidade FUMEC situa-se numa condição não de reprodutora de outros conceitos, mas de efetivamente de criação de marcos teóricos. Não sei se o professor sabe, professor Murta, mas um dos requisitos para a submissão dos trabalhos para essa obra coletiva foi da utilização de conceitos trabalhados e desenvolvidos pelo senhor ao longo das disciplinas que ministrou no programa de pós-graduação de stricto sensu. Isso só enfatiza a importância do nosso programa de pós-graduação em stricto sensu no cenário brasileiro, como o professor Sérgio já destacou. Enfim, são essas as palavras que eu queria deixar. Agradecer aqui também ao privilégio da organização em conjunto, ao professor Sérgio, ao professor Adriano, com quem dividi ao longo desses últimos meses de 2020. Foram meses longos, mas terminamos aqui com um final feliz. A obra foi muito bem diagramada, elaborada, com a contribuição belíssima da biblioteca, e estender meus cumprimentos também ao professor Carlos Vitor Musi Filho, que gentilmente assina o prefácio dessa obra, e a todos os autores que assinaram os capítulos. Muito obrigado. Vou ler agora os nomes dos autores que estão presentes na obra. Já, inclusive, informei aqui no chat o endereço do repositório para que cada um possa lá ter acesso e visualizar a beleza da obra que foi produzida. Autores, portanto, que colaboraram com este livro: Alderico Gleber de Borba, Ana Paula Soares da Silva Costa Sozzi, André Barros de Moura, André Santos de Rosa, Henrique Avelino Paula Lana, Karina Mourão Coutinho, Lucas Alexandre Marchetti, Luísa Mendonça Bergaria de Carvalho, Luna Ferraz Guerra, Marcos Paulo Andrade Bianchini, Mário Lúcio de Moura Alves, Otávio Campos Borges de Medeiros, Priscila Ramos Neto Viana, Renato Vicente Nonato, Ricardo Ferreira Saco e Sérgio Henrique Zandona de Freitas. Parabéns, professor Murta.
Bem, agora é minha vez de falar, né? Gente, se fosse o Domingão do Faustão, eu estaria já chorando, né? Porque no Domingão que tem aquele choro, né? Que é característico de todo domingo à tarde. E eu, para chorar, é uma coisa muito difícil, né? Nem quando meu time caiu para a segunda divisão eu consegui chorar, né? E se voltar para a primeira, aí eu vou chorar de alegria. Mas não deve ser perceptível, mas eu estou com lágrimas nos olhos. A voz está até um pouco embargada. Eu tinha conhecimento que haveria a publicação desse livro, que haveria uma homenagem, mas não sabia que dia. Tanto não sabia que estou na Cidade do México, né? Estou no centro histórico da Cidade do México, um pouco de ousadia da minha parte, né? Porque aqui está vivendo um momento difícil também, né? A partir de 17 horas tem lockdown, fecha tudo, mas o comércio está aberto durante o dia. Eu saí agora, na hora do almoço, até mandei mensagem para alguns alunos da turma do mestrado, que eu estaria almoçando, tomando um vinho, e cheguei ao hotel e fui descansar um pouquinho, né? E, de repente, eu vejo a ligação do Marcelo Barroso, e ele já sabia que eu ia descansar um pouquinho, mas não imaginava que haveria a homenagem agora. Então, eu fui pego de surpresa e nem pude preparar um discurso, né? Então, tudo que eu poderia falar agora é de improviso, obviamente. São as palavras do Sérgio Zandona, que é o nosso coordenador do mestrado, são palavras que me sensibilizam. O Sérgio Zandona é um rapaz, um profissional do direito, um homem de muito valor, e eu torço muito por você, Sérgio. Você é referência de trabalho, de dignidade e de valor para todos nós da FUMEC. Todos os alunos que eu tive a oportunidade de conversar e trabalhar sempre te elogiam demais, que você não tem hora, não tem dia para poder sempre ajudar as pessoas. Mesmo porque você não dorme, né, Sérgio? Todo mundo sabe disso, né? Então, isso aí facilita a sua vida. Muito obrigado pelas suas palavras e pela iniciativa, Sérgio, dessa obra. Carlos Vitor Musi, eu me sinto privilegiado em ter podido ter a oportunidade de chamá-lo tanto para a Procuradoria do Estado, que era a Procuradoria da Fazenda, hoje a Advocacia Geral do Estado, e a FUMEC, porque onde você vai, você ilumina nossos caminhos, né? Você, como eu sempre digo há anos para todos os meus alunos, eu te considero um jurista. Eu sou um mero operador do direito, muitas vezes, eu me sinto apenas reproduzindo o que os outros dizem. Você é um jurista, você cria, você tem ousadia, você provoca, você, de fato, é referência para todos nós. Então, acho que a FUMEC ganha muito com você e a Procuradoria ganhou demais com você, né? Então, eu fico feliz de minhas palavras, quando eu o convenci a ir para a Procuradoria, tenham encontrado ressonância e eu tenho em grande conta, não tanto só como colega, mas como amigo, sobretudo. E eu agradeço demais também as suas palavras no prefácio dessa obra. Adriano, muito obrigado. Eu já tive a oportunidade de te agradecer aquele dia quando foi a fundação, juntamente com o Zandona, pela iniciativa dessa obra. Obviamente, a gente queria que fosse um evento presencial, mas as contingências dessa pandemia impediram que isso acontecesse. É um problema que afeta todos nós, afeta o Brasil, o mundo, e não podemos fazer do jeito que gostaríamos. Mas essa homenagem remota está sendo extremamente interessante, importante, festiva para mim, e vale muito para o meu coração, para a minha vida na FUMEC, 25 anos e meio, né, que agora está fazendo e meio já, é muito tempo. Outro dia eu tinha 25 anos de vida, agora eu tenho 25 anos de FUMEC. É uma coisa louca como o tempo nos atropela, e eu tive aí, nessa oportunidade desses 25 anos, de ter vivenciado muita coisa na FUMEC, ter contribuído em alguma parte para a FUMEC, estar contribuindo para a FUMEC, contribuindo para o mestrado, na fundação, enquanto professor também da graduação. Bruno, muito obrigado também pelas suas palavras e pelo auxílio aí em toda essa obra e na organização do evento também. Eu agradeço todos que participaram também na elaboração dos artigos, quantos
ex-orientandos que eu tive a honra de tentar ajudar, né? Porque, a rigor, eu acredito que o professor orientador ele tenta ajudar, porque a obra obviamente, a dissertação é do mestrando, e nós, orientadores, tentamos não prejudicar. Eventualmente, conseguimos ajudar um pouquinho. Eu vejo aí alguns, né, como o André Moura, minhas saudações, o Ricardo Sete, vários outros que eu vejo por aí, o Otávio, vários que, de fato, eu tive o prazer, a honra de orientar ou desorientar, né? Porque, como diz o Carlos Vitor, eu tenho uma característica que é comum a alguns colegas da FUMEC, a Silvana Lobo também tem essa característica, né, Silvana? Nós somos bastante sinceros, né? Eu, com a idade, eu estou ficando menos sincero, mas eu sempre abro o verbo. Eu me lembro na época que o Carlos Vitor perguntou se valia a pena vir, né? A maioria não ia entrar para a Procuradoria do Estado, a maioria falaria nada, ficaria calada. Eu falei, vem, vem, vem. Eu sou assim, eu falo o que vem à cabeça, com todo respeito e sem querer prejudicar ninguém. Então, é a minha característica e talvez essa característica possa ser um traço da minha personalidade que tem me ajudado a ter uma identidade na FUMEC, né? E a FUMEC é uma instituição que não tem dono, é uma fundação, por isso acho que tem uma característica peculiar que merece todo o respeito. Nós não buscamos lucro, nós buscamos realmente a cada vez mais criar um ambiente saudável de coleguismo, de educação, de crescimento intelectual, e a FUMEC ela tem que viver mais 50 anos, e muitos de vocês que aqui estão, vão contribuir para que a FUMEC continue vivendo, e eu, pelo menos, terei na minha memória a condição de dizer que participei de 25 anos da FUMEC e tive um livro em minha homenagem, na maior pandemia nos últimos 100 anos, eu estando na Cidade do México, né? Porque, a rigor, tem gente que não sai de casa, e eu pego um avião e venho para a Cidade do México. E é traço que é meu, né? É uma característica minha, não é não ter medo, é simplesmente ter um pouco de ousadia, um pouquinho só. Eu me cuido, gente, eu não saio na rua sem máscara, eu passo gel na mão, mas, de fato, eu não deixo de fazer as coisas que gostaria de fazer, né? E fico realmente sensibilizado de imaginar que estaria sendo homenageado estando na Cidade do México, né? E isso vai, de fato, ficar na minha memória para sempre, e eu agradeço todos que estão aqui presentes assistindo essa homenagem à obra, e isso também possa servir de lição para todos nós. Nós devemos ser homenageados durante a vida, mas é importante que venhamos a mostrar alguma coisa. Eu não sei se eu mostrei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa. Eu acho que ficar 25 anos na FUMEC já é alguma coisa. Isso demonstra que eu tive uma continuidade na instituição, e essa continuidade fez com que eu pudesse contribuir um pouquinho a cada ano, a cada semestre, diante, obviamente, de 1000 dificuldades que são peculiares a qualquer instituição de ensino, sobretudo nos últimos anos, em especial esse ano, que é um ano muito difícil para todos nós, onde o nosso contato é remoto, e esse contato nos distancia fisicamente, mas, ao mesmo tempo, também nos aproxima, né? Emocionalmente, porque não deixamos de estar de lado um do outro, por conta de uma pandemia, porque essa pandemia vai acabar e nós nos aproximaremos mais ainda no próximo ano e faremos aí um encontro presencial, tomando uma cerveja, comendo uma pizza e nos abraçando, porque é um momento difícil que nós vamos superar, e eu fico muito feliz com essa homenagem que vocês estão prestando. E eu agradeço de coração a todos que aqui estão. Agradeço a Silvana Lobo, que é a minha eterna coordenadora. Ela é uma referência para a graduação em Direito. Silvana, muito obrigado. Você é a alavanca desse curso de Direito. Você é o suporte desse curso de Direito, e todos nós sabemos disso, porque você, nos momentos difíceis, sempre levantou a voz para que a gente continuasse. Sabemos que as dificuldades virão, e ainda existem dificuldades, e nunca vão parar. Mas tem que ter estofo, tem que ter fôlego, tem que ter força, igual você tem, Silvana. Muito obrigado por toda a sua força. Professor Air Rabelo também, que aqui está, que é o presidente da Fundação, meu colega, companheiro na Fundação, obrigado pela sua presença, né? Você aqui também é um dos baluartes, né, da nossa Fundação, é o dia a dia da Fundação, você que sabe efetivamente quais são nossos problemas de forma específica do dia a dia. Eu agradeço a sua presença. Você não é do direito,
você de uma área totalmente diferente da área do direito, né? É uma área que nós, do direito, estamos lutando para aprender um pouco mais, que é na área, né, de TI, área de informática, na área de computação, e eu agradeço e fico feliz também de ter o privilégio de tê-lo como companheiro lá na Fundação. Muito obrigado. Os demais que estão, Luciano, muito obrigado por sua presença, né? Você também deve ter sido surpreendido aí com esse evento, né? Não deveria saber do evento. Obrigado por você estar prestigiando aí também essa homenagem, né? Marcelo Barroso também escondeu bem aí, né? Que haveria essa homenagem. Eu informei que ia atrasar um pouquinho. Você falou que não teria problema, né? Mandei até uma foto minha nas ruínas que tem aqui perto da Cidade do México, né? Brincando que eu estava em Indiana Murta, né? Em frente às ruínas aqui de uma civilização pré-maia, né? Que é muito interessante. O México é um país maravilhoso, que, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, deveriam conhecer. O povo mexicano é maravilhoso e estão vivendo também uma dificuldade muito grande, como nós brasileiros, com essa pandemia, né? Mas a vacina está chegando, se Deus quiser, todos nós aí, num prazo mais curto possível, seremos abençoados com a vacina e poderemos retomar as nossas atividades presenciais, as nossas atividades próximas, porque é o que nós merecemos e é o que a humanidade merece. Muito obrigado a todos. Murta, antes da gente encerrar, Marcelo, eu queria ver se o professor aí, a professora Silvana, só para antes da gente encerrar, se eles gostariam de falar alguma coisa. Professora aí, professora Silvana. Ladies first, né, Silvana? Vamos lá. Muito bem. Eu também quero começar dando os parabéns aos Andonas. Andona, meus parabéns a essa iniciativa. É o que você disse, cada vez menos nós fazemos homenagens dentro da FUMEC. E a sua lembrança, a manutenção desse tipo de homenagem, que eu nem falo homenagem na verdade, viu, Murta? Eu falo em reconhecimento. É muito bom a gente ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Porque homenagem geralmente se faz um monte de puxa-saco que pega um qualquer lá e faz homenagem, dá medalha, dá abraço, faz festa. Eu detesto homenagem, eu gosto de reconhecimento. E não pode ter um reconhecimento melhor do que esse, inclusive numa obra, né, numa obra jurídica, que tanto representa aquilo que a gente construiu. E o mais bacana que eu acho de você, Murta, é esse seu bom humor. Tá? Porque o pau está quebrando, a confusão, etc. E com muito bom humor e competência, você, desde a época do mestrado, nós fomos coordenadores juntos há quanto tempo, e você não me surpreendeu na presidência do conselho agora, muito pelo contrário, para mim não foi surpresa, mas você me deixou muito feliz com essa forma de conduzir, juntamente com os colegas, principalmente com o Air, de conduzir a nossa fundação agora, porque com essa base que vocês deram agora, nós certamente teremos uma sobrevida, viu, gente? Eu sei que vocês do mestrado conhecem muito o professor Murta, elogiaram pelo apoio que ele deu, por ele ser um marco teórico, por essa parte acadêmica, mas vocês não têm ideia do que esse cidadão, do que nosso amigo fez na parte administrativa para manter o FUMEC. Além de encantar com a beleza e os seus olhos azuis a promotora de justiça. Isso é mais importante ainda, né, meu bem? Então, Murta, parabéns, viu? É muito legal, eu estou muito feliz com este reconhecimento feito a você, porque ele é muito merecido. Muito obrigado. Murta, bom, primeiro te parabenizar pelos 25 anos de FUMEC. Nós temos o mesmo tempo de FUMEC, eu também entrei na FUMEC no mesmo ano que você, só que alguns meses antes, né? Então somos colegas aí desde o início. E parabenizar pela obra também, parabenizar também os professores do mestrado que organizaram o trabalho, viu? Muito, muito bacana isso, esse reconhecimento. Eu acho que, como a Silvana falou, isso é merecido mesmo, isso é que motiva as pessoas, né? Então isso é muito importante. E dentro da nossa parceria na Fundação, isso eu queria te agradecer, porque isso é fundamental, sabe? Ninguém constrói nada sozinho, é o trabalho que é o importante, e a gente tem enfrentado desafios enormes no dia a dia da FUMEC, não é um privilégio da FUMEC, o mercado educacional está enfrentando enormes desafios,
e a gente tem segurado essa peteca com muita competência, né? Graças a esse trabalho em equipe e o nosso dia a dia ali da FUMEC, a gente vive, né, nós dois dentro de uma parceria mais próxima do que o restante dos conselheiros, porque a gente pega o dia a dia, a gente enfrenta os problemas mais diretamente. E nos últimos anos, eu acho que o Conselho, a Fundação, fez muito pela FUMEC no sentido de estar garantindo sustentabilidade para a instituição, e isso é muito bom. É um desafio, eu agradeço e te parabenizo por isso também, né? A Silvana já falou, você trabalhou muito. Esse trabalho que a gente faz no ambiente da Fundação é um trabalho voluntário, né? Ou seja, a gente não pode ficar dedicado exclusivamente a isso, a gente tem que dar conta de todas as nossas outras atividades e ainda segurar essa peteca, então não é fácil. O dia para a gente tem... você falou aí que o professor Zandona não dorme, mas a gente também provavelmente não dorme, porque o tanto de coisa que a gente faz no dia só não é fácil. Então, eu te parabenizo por isso e te agradeço pela parceria, né? É isso aí, garoto. Um abraço. Obrigado aí. Obrigado, professor Silvano. Murta, gostaria de falar mais alguma coisa? Bem, só para encerrar, eu só gostaria de lançar um desafio a todos que estão aqui presentes. Acho que todos aqui, por participar dessa homenagem à obra, à minha trajetória na FUMEC, que também possam dedicar não só à FUMEC, mas às suas atividades, o que, de fato, eu imagino que eu dedico à FUMEC, porque eu dedico muito à FUMEC, eu dedico meu coração, minha vida. Eu gosto muito de ser procurador de Estado, adoro a procuradoria, adoro o direito, mas emoções como eu vivi na FUMEC não existem igual. A condição de professor, o magistério, é algo que realmente é indescritível. Você tem que vivenciar para saber o que é, porque você tem emoções, você tem vivências, experiências que só o magistério pode te dar, e a FUMEC me permitiu. Eu devo muito à FUMEC, e eu tentei fazer durante todo esse tempo que eu estive na FUMEC é contribuir um pouco pelo que a FUMEC me deu, enquanto crescimento pessoal e profissional. Eu agradeço a todos, agradeço à FUMEC, e a FUMEC, no frigir dos ovos, a FUMEC somos todos nós. Nós somos a FUMEC. Então, agradecimento a todos nós. Muito obrigado. É isso. Nós que te agradecemos, Murta. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de mostrar aqui a obra que então foi... Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Vocês devem estar vendo na tela. Essa é a capa da obra. Então, eu vou pedir um aplauso virtual, né, para todos aí, não só a obra, como homenageado, professor Murta. Parabéns aí pela excelência. Ficou lindo. Professor Zandona. Professor Marcelo, agora eu deixo o seminário, né, com vocês, com o professor Murta, com você, professor Marcelo. Professor Zandona. Professor Bicário. Professor. Sim. Diga, Neide. É o seguinte, porque nós, como da turma do Murta, né, do Constitucionalismo Democrático e Reordenação Jurídica, não podemos ouvir isso e ficar calado. Todas essas homenagens, todos esses reconhecimentos, como diz a professora... Isso. Então, eu vou falar, para frente que sou, em nome da minha turma, o prazer e o carinho que a gente também recebeu essa homenagem, que foi surpresa para todo mundo. Quero falar com o professor Murta, que estamos muito felizes e orgulhosos dele. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Neide. Registro importante, Neide. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês todos, mestres e mestrandos, pelo programa. Professor Marcelo? Bom, então, ao ensejo aí do encerramento dessa primeira etapa, eu convido todos a permanecer, né, aqueles que assim puderem, para ouvir um bate-papo, como ele diz, mas eu tenho certeza que vai ser um momento importante e engrandecedor, o professor Luciano Dias Bicalho Camargos, que vai encerrar efetivamente as disciplinas de constitucionalismo democrático e reordenação jurídica com a sua
brilhante fala. Agradeço a participação de todos e passo a palavra ao professor Luciano. É o áudio, Luciano. Obrigado mais uma vez, viu, professor? Obrigado. Obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço e, de antemão, parabenizo o Murta, né? 25 anos numa instituição de ensino, realmente é um tempo que só quem tem pode entender, né? Quando eu estava lá no UniBH, lá fiquei 15 anos, e 15 anos foi tempo para chuchu, então 25 anos, parabéns, Murta, e merecido aí a tudo que foi dito hoje, tá? E que você continue aí trilhando esse caminho que você tem trilhado. Agradeço também, né, o convite do programa de pós-graduação da FUMEC, feito aí pelo amigo Marcelo Barroso, também com quem tive a oportunidade de trabalhar anos e anos no UniBH. E quando o Marcelo me convidou, nós estávamos numa banca de uma aluna que também é colega registradora, eu até me surpreendi, porque eu acredito que a atividade registral, ela dentro do seio dos estudos jurídicos, ela sempre mereceu menos atenção do que ela deveria ter. Não só pelas disciplinas em si das grades curriculares, mas até pela postura diária, não só da sociedade em geral, em relação ao que eles chamam de cartórios, vamos dizer assim, mas também em relação aos próprios colegas da área jurídica, que às vezes não se apercebem realmente de todas as consequências e de todas as atividades que são desenvolvidas tanto pelos notários quanto pelos registradores. Mas o Marcelo falou, né, que essa turma especificamente é composta por vários colegas notários e registradores, que nós então poderíamos então bater o papo sobre digamos, o cenário atual, né, do registro de imóveis no Brasil, especificamente em Minas Gerais, e eu então me proponho a falar aqui uns 5 a 8 minutos, 10 no máximo, sobre como eu vejo esse cenário hoje em Minas e passar a palavra, né, a todos os alunos e todos os colegas, na verdade, né, para que a gente possa refletir sobre isso. Porque o que acontece, né? Eu, antes de entrar na atividade registral, eu trazia comigo talvez o mesmo preconceito que permeia não só, num primeiro momento, a sociedade, mas também até os próprios operadores do direito, de que a atividade notarial e registral, e especificamente vou falar da minha, né, que é a registral, seria uma desnecessidade, ou seja, seria uma burocracia no sentido pejorativo, né? Não uma burocracia no sentido weberiano, mas uma burocracia no sentido pejorativo, que não agregaria nenhum tipo de benefício para a sociedade e que seria apenas uma fonte de recursos e custeios, seja para as entidades do Poder Judiciário, seja para outras entidades onde também existem contribuições em outros estados. E eu me apercebi, quando entrei na atividade, que esta talvez seja um dos preconceitos mais equivocados com os quais eu já lidei na minha vida jurídica. Tive vários preconceitos. Eu, quando fui procurador do INCRA, tive que lidar com o movimento sem terra e pude ver que o movimento sem terra tem seus benefícios, tem, digamos assim, o seu lado positivo e o seu lado negativo, como todas as atividades ou toda a sociedade. Então, eu percebi, quando entrei na atividade registral, que a atividade registral, especificamente, nos últimos 10 anos, tem sofrido uma transformação profunda para que nós possamos demonstrar para a sociedade aquilo que nós já fazemos, ou seja, que nós possamos dar segurança jurídica, no caso do registro de imóveis, as transações imobiliárias, e que as pessoas percebam, né,
essa relevância da atividade registral. Hoje eu fiz um levantamento quase assim, uma conta de padaria, mais ou menos, e cheguei à conclusão que algo em torno, a coisa é um número meio impressionante, mas é algo em torno disso mesmo. E se eu somasse os negócios jurídicos que transitaram pelo registro de imóveis de Vespasiano nos últimos 5 anos, nós estaríamos falando algo em torno aí de valor geral final de venda, algo em torno de R$1 bilhão, que passaram pelo registro de imóveis e, desde que eu estou lá, judicializados em virtude de algum tipo de questionamento entre proprietário, entre vendedor, entre comprador, nós temos 2 ou 3, né? Então, que tipo de atividade é essa que faz uma análise, que faz um escrutínio, que garante uma segurança jurídica para uma situação jurídica de um valor como este e que tem menos de 0,01% de questionamentos judiciais? E eu não estou falando não, porque esses ainda existem. Eu estou falando de questionamentos judiciais entre as partes envolvidas, das quais eu tenha conhecimento. São ínfimos em relação ao valor econômico que é garantido pelo registro de imóveis, seja na parte do registro da propriedade em si, seja naquilo que tem ganho relevância cada vez maior, que é o registro das garantias imobiliárias, que permitem a fluidez da economia, permitem o funcionamento do sistema econômico, permitem que os juros sejam não sejam tão altos, porque você tem um mecanismo de cobrança de dívidas que permita uma retomada de garantias de uma forma mais rápida, célere e efetiva, que é o exemplo, por exemplo, da alienação fiduciária. Então, a gente percebe, nesses últimos 10 anos, uma mudança muito grande deste paradigma. Eu não diria, e realmente isso não decorre somente dos concursos públicos, né, que fizeram que uma série de pessoas novas ingressassem na atividade notarial e registral. Não reputo somente aos concursos, porque nós temos pessoas excelentes, fantásticas, que entraram na atividade notarial e registral antes da Constituição de 88, pelos caminhos que eram os adequados à época. E são pessoas preparadas, pessoas que também têm essa percepção. E aí, o que eu percebo, e falando já de um lado bem operacional, nos últimos 5 anos, 6 anos, em Minas Gerais, nós tivemos uma iniciativa que modificou muito a atividade registral imobiliária em Minas Gerais, que foi a criação do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, o CORE Minas Gerais, da qual eu tive a honra de ser membro fundador, que congrega todos os cartórios de registro de imóveis de Minas Gerais e que veio, né, propiciar a possibilidade de congregar os registradores de imóveis mineiros de forma alguma alijando as demais entidades que nós temos, né, a Sérgios e outras, né, Sinoreg, que também representam os notários registradores, mas propiciaram a criação de uma atividade focada na atividade registral imobiliária e que veio também concomitantemente com o objetivo de implementar uma mudança paradigmática no registro de imóveis brasileiro, que é a implementação do registro de imóveis eletrônico. Nós temos que perceber que o registro de imóveis, para além do que já acontece hoje, que é uma preocupação com a qualidade na prestação do serviço, na celeridade da prestação do serviço, que nós temos também que nos adaptar a um novo mundo que se coloca em frente à sociedade. E uma dessas mudanças que é paradigmática é a questão eu não diria da virtualização do registro de imóveis, não se trata disso, porque virtualização é uma coisa simples, mas sim de transformar o registro de imóveis num registro eletrônico propriamente dito, nato eletrônico. Não se trata só de digitalizar documentos e postá-los e tramitá-los de forma eletrônica, como, por exemplo, acontece no PJE. Não se trata disso. O objetivo final, e esse objetivo final tem que ser implementado a curto prazo,
é de termos um registro eletrônico que permita, de forma estruturada, tramitar informações entre todos os agentes econômicos e que essa tramitação de informações seja rápida, célere e adequada, sem descuidar da segurança jurídica. Porque o que se percebe muito hoje é que existem vários atores que entendem que poderiam exercer a atividade notarial e especificamente a registral de forma mais rápida, mais adequada e mais barata. Vocês têm vários atores no mercado que entendem que, por exemplo, a criação de uma central de registro de gravames ou de registro de imóveis poderia ser absorvida por outras registradoras. Vamos dar um exemplo aqui, a B3, que gerencia, né, todo o registro de ações e de vários outros títulos econômicos e financeiros no Brasil. Mas esse tipo de atividade que é exercida por nós, como eu disse, não basta só registrar, né? O registro de imóveis brasileiro é um registro de imóveis no qual se faz uma qualificação. Não se trata de registro de títulos, né? Se trata de registro de direitos. E isso pressupõe uma qualificação, uma análise, uma verificação da adequação da atividade ou da operação econômica e jurídica, para que exatamente nós possamos ter essa segurança. Você tenha um valor absurdo, na minha concepção, né? Você passar a pensar em 500 milhões, 1 bilhão de reais de valores de imóveis tramitando durante 8, 9, 10 anos, e você ter um índice de litigiosidade baixíssimo. Então, o CORE Minas Gerais absorveu a obrigação de criar o que nós chamamos do registro eletrônico, né? E o fez de forma muito adequada. O CORE de Minas Gerais é referência no Brasil na implementação do registro eletrônico disponível para a população. E isso é interessante falar, porque nós temos vários operadores do direito que desconhecem, acham que ainda cartório ir lá pessoalmente, entregar documento. Isso, se a pessoa, e a nossa ideia é que isso seja divulgado, a pessoa tem todos os mecanismos de acesso aos cartórios de registro de imóveis com a plataforma digital, uma plataforma eletrônica, com absoluta segurança, com absoluta comodidade, né? Você hoje, se quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa por CPF em Minas Gerais, de todas as ocorrências que aquele CPF tem nos cartórios de toda Minas Gerais, você consegue fazer. E o grande desafio que agora nós enfrentaremos, ou que vamos, né, abarcar, é que foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma lei, né, o Operador Nacional do Registro Eletrônico, o ONR, que é uma entidade nacional que vai desenvolver e congregar todos os registradores de imóveis do Brasil para que nós possamos prestar um serviço cada vez mais adequado, ou seja, um serviço que obedeça o que a gente chama dos 3 P's, né? Preço, prazo e padronização. Porque por mais que nós sejamos operadores do direito e cada oficial tem a sua autonomia, tem a sua possibilidade de interpretação, nós temos que entender que a sociedade espera, né, dos oficiais de registro de imóveis uma padronização mínima de entendimento, de compreensão das operações jurídicas. E isso também tem sido feito por meio do Colégio Registral Imobiliário, seja fazendo cursos, seja ministrando palestras, seja criando checklists que são compartilhados com todos os colegas, de novo, sem retirar de forma alguma a autonomia jurídica e profissional de cada um dos registradores de imóveis, mas tentando fornecer para a sociedade essa maior padronização. Então, o que eu percebo em relação ao registro de imóveis especificamente? Que nós temos aí uma janela de 2, 3 anos no máximo, no qual nós teremos uma mudança profunda, né, na forma como se entende o registro de imóveis no Brasil. Um registro que vai deixar de ser meramente feito em papel, um registro que vai deixar de ser única e exclusivamente concebido de forma individual em cada um dos cartórios,
um serviço que seja padronizado, um serviço que seja nacional, um serviço que possa atender a sociedade no que ela espera do registro de imóveis, mas sem descuidar da segurança jurídica, porque não podemos pensar que o futuro do registro de imóveis no Brasil deva ser adotar um sistema de registro de títulos. E o que é um sistema de registro de títulos? É um sistema no qual você não afere, não verifica a pertinência e a adequação daquele negócio jurídico que está sendo feito. O sistema, que é o sistema alemão, é um sistema de registro de direitos, então pressupõe uma análise jurídica do que está sendo levado a registro. E isso é o que propicia a segurança jurídica inerente ao registro de imóveis. É verdade que isso, em alguns momentos, causa insatisfação. O cliente quer celeridade, o usuário quer rapidez, o usuário ele não quer saber da existência de um problema, ele deseja que não existissem problemas. Mas, infelizmente, é a atribuição do registrador de imóveis demonstrar os eventuais óbices que podem prejudicar o próprio detentor do direito ou o próprio adquirente do direito, né? É aquela questão da pessoa ficar feliz num primeiro momento e ter um grande problema depois por não ter tido esta orientação, seja do notário, que também tem esta atribuição, seja do registrador de imóveis. Então, a gente percebe isso, e isso tem sido absorvido não só pelos registradores, mas também pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que gerencia e fiscaliza a atividade notarial registral. Eu tive a oportunidade de participar, e foi um trabalho de fôlego de mais de 6, 7 meses, de revisão do Código de Normas das atividades notariais e registrais de Minas Gerais. Eu, junto com o colega Francisco, que é o registrador do 4º Ofício de Imóveis de Belo Horizonte, fomos os representantes dos registradores de imóveis na revisão do Código de Normas, né, que foi publicado agora em julho, né, o provimento conjunto 93, que veio a substituir o provimento 260 da Corregedoria de Justiça, e todo o trabalho que foi realizado focou na possibilidade e na implementação de mecanismos de solução, de rapidez, de simplificação de procedimentos, sem descuidar, sem deixar de indagar a questão da segurança jurídica. E foram implementadas inúmeras alterações no registro de imóveis, decorrentes não só de sugestões do registro de imóveis, mas da sociedade em geral, da própria corregedoria. Eu acredito que todo operador do direito que queira atuar minimamente na atividade econômica ou jurídica registral deve conhecer o provimento antes até, talvez, de quaisquer outras normas, porque aí você tem uma percepção não só da norma jurídica abstrata, mas da concretude da sua especialização por meio dessas normas infralegais. E, sempre no intuito e sempre no objetivo de procurar ter um registro mais célere, mais rápido, mais seguro, né? Tendo dito isso, eu devolvo a palavra ao Marcelo, desculpe por me ter delongado, mas é apenas para contextualizá-los dessa percepção que eu tenho, que o principal desafio nós teremos nos próximos anos, nos próximos meses, e isso não decorreu só da pandemia, que fez com que todo mundo tivesse essa obrigação, essa necessidade de virtualizar procedimentos, de tornar eletrônico a sua atividade. Isso já era algo que já vinha de antes, né? Essa percepção do registrador de imóveis e da sociedade, do legislador, mas que nós temos que implementar, e vamos precisar da ajuda de todos, lembrando sempre que, e aí eu concluo, que a atividade do registrador de imóveis, junto com a do notário, é de permitir a desjudicialização das questões, dos problemas. Eu dou um exemplo para vocês, e, de novo, com todo e absoluto respeito à magistratura, que exerce uma atividade dificílima, uma atividade que uma das mais difíceis na área jurídica, e a gente tem que reconhecer isso,
Mas o registrador de imóveis, por exemplo, pode, em alguns temas, por ser especializado naqueles temas, atuar de forma mais rápida e mais célere. E quem me diz isso não são só os registradores de imóveis, são os próprios magistrados que ficam satisfeitos com essa atividade no registro de imóveis. Eu dou o exemplo da retificação diária de imóveis na via extrajudicial, já fiz mais de 500 ou de 500 procedimentos lá em Vespasiano, algo que, se fosse ao Poder Judiciário, certamente tiraria do Poder Judiciário tempo, recursos que poderiam ser direcionados a uma atividade mais nobre do Poder Judiciário. A questão do uso capião extrajudicial, que também agora foi possibilitada de ser feito no âmbito das atividades extrajudiciais. A questão da cobrança, como eu disse, na alienação fiduciária, permite o exercício e a retomada de imóveis dados em garantia, existem vários estudos econômicos que demonstram que quase 40% dos juros cobrados em financiamentos imobiliários foram diminuídos pela implementação desse mecanismo de cobrança extrajudicial, que permite, de forma célere, de forma rápida, uma eventual retomada do imóvel. É verdade que a gente fala, poxa vida, coitada, a pessoa perdeu o imóvel, mas nós temos que lembrar que quem não paga e não tem o seu imóvel eventualmente retomado e colocado novamente no mercado, alguém tem que pagar por este custo. E esse custo é suportado por toda a sociedade e pelas demais pessoas que estão em dia com suas prestações, no caso, imobiliárias. Então, são 3 exemplos que eu trago aqui de forma muito rápida, que demonstram que realmente a desjudicialização, seja com a participação dos notários, por exemplo, nos inventários, nos divórcios, na própria uso capião, é um futuro também sem volta, e é um futuro também que foi encampado pelo próprio Tribunal de Justiça, seja com a atividade dos notários e registradores, seja pela atividade de outros órgãos do Poder Judiciário, como o Sejusc e etc. Então, eu devolvo a palavra ao Marcelo. De novo, falei com ele que eu ia só bater um papo com vocês, não queria de forma nenhuma e nem tenho essa pretensão de fazer qualquer tipo de palestra, e foi apenas algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês e de ouvi-los e de me colocar aqui à disposição. Fui agora eleito novamente para compor a direção do CORE Minas Gerais, e é muito importante que a gente possa, junto com a sociedade, com os operadores do direito, com pessoas qualificadas, como são todos os participantes aqui desta aula, a gente possa ouvir, para que a gente possa sempre procurar aprimorar, seja a atividade própria, né, do registrador de imóveis, seja a atividade conjunta de todos os registradores de imóveis. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Professor Luciano, nós aqui agradecemos muitas informações extremamente importantes, valiosas, que muitos de nós, né, podemos dizer, não sabemos, não acompanhamos e vivenciamos isso na prática, sempre tendo a necessidade. E na conversa que tivemos, me chamou a atenção quando o professor falou sobre a questão do registro de posse. Né? A gente tinha comentado aquilo, me chamou a atenção. Eu queria só uma breve palavra sobre essa questão do registro de posse, a quanto andas, como está, qual que é a ideia desse registro de posse. Acho que ele travou. Não. Marcelo, eu não te escutei bem, desculpe. Travou um pouquinho. Eu comentava daquela questão relacionada ao registro de posse, que nós tínhamos conversado, né? Eu queria só uma palavrinha sua sobre isso para explicar para a turma. Não, sim, isso é interessante. O que acontece? Uma das grandes discussões que existe, ou de reflexões que existe no âmbito do registro imobiliário, é sobre a questão exatamente da dicotomia entre registro de títulos e registro de documentos. Quando da discussão do Código de Normas de Minas Gerais, houve a proposta da criação de um sistema de registro de posses que estaria vinculado aos registradores de títulos e documentos. Né? A possibilidade de uma pessoa detentora de algum título que pudesse ser entendido como
de transferência de posse ou de exercício de posse, que isso pudesse ser levado ao registro de títulos e documentos e que ali fosse registrado. Para fins de quê? Para fins de prova futura, de eventual possibilidade de comprovação de prazo no exercício da posse. E qual que foi a grande reflexão que se fez, não só no âmbito do registro imobiliário, de todos os integrantes da comissão de revisão, né, integravam todas as especialidades, a corregedoria, o juiz corregedor, né, o desembargador corregedor, também os juízes auxiliares, é de que no Brasil, se nós pararmos para pensar, se você perguntar para 99, para 100 pessoas não da área jurídica, se basta para ter o exercício do domínio da propriedade uma escritura, um contrato, ou se ele deve fazer o registro, eu diria que 90% responderiam que basta a escritura, que basta o contrato. Ou seja, a nossa sociedade ainda não tem muito claro de que a transferência da propriedade se dá com o registro do título translativo de domínio junto ao registro de imóveis. Se hoje, já com todo esse arcabouço teórico e com todo esse arcabouço jurídico, nós já temos a sociedade, digamos, sem perceber que em algumas situações ela não tem o direito realmente assegurado, se nós criássemos um sistema de registro de posse, isso se acerbaria, especialmente porque o títulos e documentos não faria esta análise do direito, faria, num primeiro momento, uma análise documental e assim seria feito o registro. Então, se entendeu, né, que, muito embora fosse uma proposta que merecesse reflexões, que ela não se fazia adequada para o sistema jurídico nacional que nós temos hoje, né? Quiçá poderíamos cogitar da hipótese de termos um sistema de registro de posses no próprio registro de imóveis. Mas mesmo isso não traz assim, muita empolgação por parte dos registradores de imóveis pelas experiências que nós já vislumbramos. Você tem, por exemplo, na Bahia, que foi recentemente privatizado, né? Os cartórios lá eram todos estatais, você tem vários colegas que foram lá e assumiram, e que você tem assim, centenas, milhares de registros de posse que não significam nada. Na verdade, a pessoa, em alguns casos, tem posse mesmo, em outros casos não tem posse, e você acaba fazendo com que o cidadão entenda que tem um direito que ele não tem, né? Que ele pode transacionar, ele pode vender, e o mais importante, e com isso eu concluo, um dos grandes agregadores de importância à propriedade imobiliária não é somente a propriedade, é a possibilidade de utilização da propriedade imobiliária para a captação e para a garantia de empréstimos, porque isso permite que a sociedade como um todo possa se valer dos mecanismos de captação de empréstimos, de recursos, com juros muito mais baixos, com juros muito mais razoáveis, e isso é importante não só para quem como um todo, para que a economia possa ter pujança. E isso só é possível com um sistema que realmente permita um registro de domínio, de propriedade, e que permita a eventual retomada de imóveis. Eu dou um exemplo: Vespasiano é uma comarca majoritariamente de ocupação ainda de empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, né? Nós já tivemos lá, não sei, vamos dizer assim, 10 mil unidades imobiliárias implementadas em Vespasiano. E temos assim um índice de inadimplência de... Então, de novo, você teve ali dezenas de milhares de pessoas que se valem desse mecanismo de financiamento, que só puderam fazê-lo porque existe um sistema de registro de imóveis que seja confiável, que não permita bolhas, como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, essa questão do registro de posses acabou, então, não sendo aprovada no âmbito da revisão do Código de Normas, se mantendo a estrutura jurídica, que já é a estrutura jurídica tradicional
prevista no Código Civil em relação ao registro de propriedade. Interessante, interessante. Professor Murta. Bem, Luciano, eu acho que são tantas dúvidas, são tantas ponderações dentro da área registral que a minha pergunta vai ser bem objetiva, vai ter como pretensão, talvez, buscar de você um panorama futuro sobre a digitalização cartorial. Onde nós vamos chegar? Porque você disse que em 3 anos, não sei se você falou em 3 anos, nós teremos aí um cenário bem diferente de hoje, que já é bem digitalizado, né? Como será porque a ideia que a gente tem de cartório, eu sou de uma época que cartório é algo físico, que é carimbo, que é papel, caneta, você esperar no balcão, isso ainda existe, mas isso vai acabar ou não vai acabar? Qual o retrato que você me daria sobre a digitalização registral no Brasil? Acho que travou, né? Parece que sim. Você travou um pouquinho. Olha, o que percebe, na verdade, tá bom ou tá travado? Não estou me escutando agora. Está indo. Eu estou mesmo. Está travando um pouquinho. Está escutando? Mexe sua mão. Não, travou. Está travado. Travei? É a internet Eu vou sair e entrar de novo. Você sabe o que é engraçado, Luciano? É que eu estou falando de digitalização, olha o que está acontecendo. É proposital. Vai, Luciano, se for o caso, desliga a câmera e fica no áudio. Vamos tentar. Pois mas tá. No áudio está tranquilo? Está tranquilo, dá para ouvir. Não, porque se for o caso, eu também saio e volto a entrar. De repente pode ser tenta isso fazer também, isso, né? Tenta, porque aí ele refaz a conexão. Então tá. Mas a ideia, pessoal, então, eu saio. Depois que ele responder a pergunta do professor Murta, né, os alunos fiquem à vontade aí para, em breve espaço de tempo, né, até porque o professor Murta deve estar cansado, passou um dia muito ensolarado no México. Nós temos ainda... Pois ainda tem um seminário, né? Tem ainda a apresentação de uma dupla. Pois é. E às 17 horas aqui na Cidade do México fecha tudo também. Aqui o centro fica morto, não tem nada. Então eu fico no quarto mesmo, eu não saio. Então a minha companhia realmente é o computador. Então, quanto a mim, não tem problema nenhum. Mas a pergunta que eu fiz para o Luciano tem um fundamento claro, né? Porque a máquina é muito boa quando funciona. Você vai digitalizar. E a digitalização não dá conta, porque, a rigor, a pergunta foi feita e ele não consegue responder porque a internet está travando. Então, nós corremos vários riscos, né, em relação à digitalização da vida, dentre eles, não funcionar. Né? Voltou. Voltei. Professor, é interessante isso, sabe? Qual que é o futuro que nós entendemos será o futuro assim, a curto prazo? Não será um serviço registral digitalizado. E quando a gente fala de digitalização, a gente pressupõe a existência de papel, a existência de um substrato, de uma forma de escrita baseada em papel, em impressão, baseada em dados que a gente chama de dados não estruturados. O que seria um dado não estruturado? Na hora que eu pego uma escritura de compra e venda, eu tenho que ler o documento para ver o que é o nome do comprador, qual que é o CPF do comprador, qual que é o endereço do comprador. E, na verdade, o registro eletrônico que será implantado no Brasil seria pelas centrais estaduais de registro eletrônico, mas que agora o será feito pelo ONR, Operador Nacional do Registro Eletrônico, é um registro baseado em layouts padronizados que permitirão que o registrador de imóveis receba um título e que ele possa extrair automaticamente daquele título, por se utilizar uma forma de linguagem
computacional, seja XML ou JSON, que permita que nós possamos imediatamente receber as informações, integrá-las ao nosso banco de dados e permitir a análise e o registro. Então, não será... Digamos que nós estamos já agora na fase da digitalização, ou seja, tudo que for necessário tramitar, por exemplo, na minha serventia, ela pode ser postada na nossa central eletrônica e enviada para o meu cartório. Mas isso não tira a necessidade de que eu baixe esse documento, que eu leia, que eu interprete, né? E a ideia é que nós possamos ter formas de comunicação que sejam imediatas, ou seja, utilização de dados eletrônicos estruturados de comunicação rápida e de verificação rápida e imediata, permitindo, então, um registro muito mais célere, sem descuidar da segurança jurídica do mesmo. Então, e isso é o grande desafio, é um desafio para poucos anos que nós temos que fazê-lo, sob pena de nós deixarmos de ter relevância aí, seja no mercado, seja no ordenamento jurídico. Ok. Obrigado, Luciano. Agora, como você falou, muito obrigado. A palavra está para os alunos, né, Marcelo? Sim. Quem quiser, fica à vontade para perguntar. Não é possível que não tenha alguma pergunta, né, gente? Boa noite, professor. Tudo bem? Hugo tem uma pergunta. Vamos lá, Hugo. Boa noite. Professor Murta, parabéns pelos seus 25 anos. Obrigado, Hugo. Legal. Boa noite, colegas. Professor Luciano, obrigado pela presença. Aula aguardada por alguns de nós que estudam para concurso de cartório. Estou vendo alguns colegas aqui. Eu acompanho com muito entusiasmo a questão do ONR. Com a presidência do Dr. Flausilino, eu acho que vai ter a primeira coisa, o primeiro pontapé foi dado no local certeiro, sabe? É alguém tarimbado para poder ditar o ritmo dessas evoluções aí. No último concurso que eu prestei em São Paulo, eu fui perguntado pelo Bonilha Filho sobre a presença do blockchain na vida do registrador de imóveis. E, por coincidência, eu tinha lido alguns textos que eram a favor da inexistência, porque uma questão pessoal, eu sou filiado a Partido Novo e existe uma das diretrizes é acabar com os cartórios, né? E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com o Matheus Simões, que era vereador, né, que agora é um secretário de Estado, mas é procurador da Assembleia, eu falava, Matheus, o caminho que vocês estão seguindo é o pior possível. Vocês estão indo para o lado errado da evolução. A evolução é o contrário. Inclusive, eu pretendo tratar disso na minha dissertação. Queria perguntar para o senhor o que o senhor acha agora com o encaminhamento da ONR, com a matrícula eletrônica, né? O SNM, não é isso? Isso, Cadastro Nacional do Registro. O que o senhor acha? Para onde vai caminhar o ONR e o blockchain? Olha, essa é uma questão interessante, né? Quando se falava e se falou muito, né, da questão do impacto do blockchain nos registros, e no registro de imóveis especificamente, se percebia que quem vendia a ideia do blockchain talvez não se apercebesse de como é a ferramenta blockchain propriamente dita e a sua aplicação. Por que eu digo isso? O que o blockchain permite? Ele permite que nós tenhamos a possibilidade de registro de uma situação e que aquele registro seja perene, que aquele registro não possa ser alterado, não possa ser modificado por um terceiro, por um hacker ou por quem quer que seja. O que se não percebe, que a gente tem tentado falar, e são vários os estudiosos, nós temos o Caleb lá em São Paulo, o próprio Sérgio Giacomino, que deixam bem claro que o blockchain é
é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer entidade, inclusive os registradores de imóveis. A proposta que nós temos, e o ANR tem, é de utilizar um blockchain privado que permita exatamente o mesmo grau de segurança que hoje poderia ser atingido pelo blockchain, também para os registros eletrônicos feitos pelos registradores de imóveis, com um plus, porque um registro feito no blockchain, como brinca o professor, o nosso presidente Sérgio Giacomino, permitiria o registro, por exemplo, da Torre Eiffel, da Torre de Pisa, sem nenhum tipo de análise, nenhum tipo de reflexão. E, na verdade, ao conjugar um sistema de registro de direitos com a possibilidade de utilização de ferramentas tecnológicas que conferem esse registro de direito perenidade, segurança, intercambiabilidade, possibilidade de transações imediatas, é o mundo ideal. Então, a nossa ideia é exatamente essa, do ONR, tem lá o Flauzilino à frente, com outros colegas também, igualmente aqui de Minas Gerais, nós temos o Fernando, que é o registrador do primeiro ofício e que é também presidente do CORE, a Bianca, o Ricardo, né, o Roberto, perdão, de Recife. São pessoas que, para nossa sorte, né, foram bem escolhidas pela classe para fazer essa virada, essa transição, que certamente não será fácil, né? Não só pelos mecanismos que nós teremos que criar, mas também para vencer a uma resistência até orgânica na própria classe, aquelas pessoas que acham que o documento só tem segurança se ele está, por exemplo, impresso, escrito, assinado, batido carimbo, né? E isso não é o correto. E aí faço um último comentário. Como você bem disse, eu acho que a postura de alguns operadores de mercado ou de algumas posturas políticas desconhece, né, esses mecanismos que hoje são utilizados e que já estão implementados no âmbito do extrajudicial, que visam exatamente dar celeridade, rapidez e mais efetividade às operações econômicas. Então, o próprio Poder Judiciário não quer, por exemplo, para que eu vou fazer uso capião, para que eu vou fazer retificação diária, para que eu vou fazer cobranças e alienação fiduciária. O próprio Supremo Tribunal agora decidiu sobre a possibilidade de se averbar, né, as CDAs em matrículas como uma forma de dar conhecimento à população e também de, eventualmente, fazer com que os inadimplentes façam seus pagamentos. Então, não podemos achar que cartórios se confundem com o sistema cartorial de 100 anos atrás, parados no tempo, e que nós estamos fazendo um favor para a sociedade. Não estamos. Nós estamos prestando um serviço que é remunerado e esse serviço tem que ter qualidade, né? E é nesse sentido que nós temos tentado trabalhar entre os registradores de imóveis, não só para a sociedade, mas entre nós mesmos. Professor, nesse caminho que o senhor trilhou aqui para nos dar a resposta, eu falei a mesma coisa na época, né, isso foi em 2018, com menos propriedade, obviamente, e eu tratei também do Sistema Nacional de Matrícula, que é, em caráter leigo, um CPF, né, uma matrícula nacional, que vai ser a mesma matrícula, seja em Manaus, num caminho único, né, num número infinito, e que vai facilitar, inclusive, esse blockchain que o senhor disse, particular, nesse blockchain privado dentro do Operador Nacional do Sistema, né? Não, sem dúvida. E qual que é a ideia? Isso já está regulamentado pelo CNJ, né, ao provimento que criou o SREI, né, que é o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. Uma das ferramentas que nós teremos é exatamente o cadastro único, né, a matrícula única nacional, que ainda não foi implementada efetivamente, porque nós precisamos ter o ONR como uma plataforma tecnológica implementada para que a gente possa não só ter o número, mas o número ter efetividade, né? E uma das limitações que nós tínhamos no ONR era a questão do custeio do ONR, ou seja, como seria feito, como se faria contribuição para que o ONR implementasse as ferramentas tecnológicas necessárias. Isso agora também foi solucionado com a aprovação da medida provisória da Casa Verde e Amarela, que alterou a lei 13.465 e criou
a possibilidade do CNJ criar uma contribuição que será paga pelos registradores de imóveis para o custeio do ONR para desenvolvimento dessas ferramentas, que já existem várias, né? O CORE tem, a ARISP tem, então várias dessas ferramentas serão quase doadas ou serão agregadas ao ONR, que vai poder escolher qual que estiver a mais adequada e qual que seja a mais pertinente para implementar isso de forma rápida, porque a gente não pode ficar parado, não. Pessoal? Muito obrigado, professor. As ordens. Mais alguém? Bruno? Fernando? Daniel? Viviane? Tá fazendo chamada, amor? Ué, todo mundo sabe tudo sobre registro do Brasil, né? Pois é, Nossa. na hora que fica em sala de aula, todo mundo, né, fica lá, pergunta, cara, então agora fica... Nossa, essa oportunidade de ter o Luciano aqui esperando perguntas, isso é a cada 25 anos, é a cada homenagem. É igual o eclipse hoje, né? É de tempos em tempos. Ué, que isso? Gente... Não. Acho que o pessoal... Manel, te mandei uma mensagem aí no privado. Você viu essa decisão que o Luciano mencionou sobre a questão do registro CDA. Tem a ver com o seu tema de dissertação, depois estudar. E eu não esqueci de você não, tá? Só está na minha fila aqui. Combinado, professor. Eu acredito, Luciano, que o pessoal está inibido diante do seu conhecimento, não só teórico, como prático também, né? Você é uma referência aí nos cartórios, inclusive pela sua própria exposição, né? Você está liderando algumas iniciativas que são muito importantes na atividade cartorial. E eu desejo sucesso a você aí, né? Porque nós estamos vivendo uma transição muito grande em tudo, né? E no mundo cartorial também não deixa de ser, não é isso? Não, sem dúvida. E eu agradeço, e de forma alguma, eu sou só um aprendiz. Eu brinco quando a gente ia lá fazer a revisão do Código de Normas, e os colegas que conhecem sabem de que eu estou falando, o Francisco, que é do quarto ofício, que eu ia carregando a pasta do Francisco. Eu ia lá, o Francisco tem 50 anos, 40 anos de atividade em altíssimo nível, e eu ia carregando a pasta. Então, eu vou fazendo isso. Eu, com o Fernando também lá do primeiro ofício, no CORE, eu vou carregando a pastinha. Eu sou um operador, o Marcelo sabe disso, né? Quando nós estávamos lá no Uni, eu gosto do chão da fábrica, eu gosto de ver as coisas acontecendo, mas gosto também de saber, né, de procurar contribuir com essa experiência que a gente tem na atividade cotidiana e fazer com que isso possa ser reproduzido num nível, digamos, que possa beneficiar a todos, né? Então, eu vejo, por exemplo, no Código de Normas, várias coisas vieram, mas, por exemplo, em alienação fiduciária, nós tivemos a oportunidade de dar algumas sugestões que foram acatadas e são muito importantes, porque durante um período, Vespasiano foi um dos cartórios que mais fez notificação de alienação fiduciária em Minas Gerais, né? Nós temos cartórios 10, 15 vezes maiores que o de Vespasiano, mas pelo foco, né, que nós temos lá de ocupação, e a gente teve, então, essa oportunidade de ver várias coisas, né, que às vezes, se a gente ficar só no aspecto teórico, a gente não percebe que o aspecto teórico tem que ser conjugado com o prático, senão ele não tem efetividade. Isso aí. Muito obrigado, Luciano. Então, as ordens. Bom, então, se não houver mais questões, eu quero agradecer ao professor Luciano pela disponibilidade de tempo. Eu sempre falo, eu tenho, tanto no professor Luciano, que aqui nos brindou, quanto no Murta, meus agradecimentos. O Luciano foi meu coordenador durante anos, nem perdi até a conta de quantos anos foi, né, Luciano? Comecei a minha docência com o professor Luciano. O professor Luciano faz tudo com perfeição e excelência. Quando eu lembro sempre de alguém que tem esse nome de eficiência, eu lembro do Luciano. Mas não só disso, não é aquele profissional que atropela as coisas. Ele sabe o que faz, é uma pessoa extremamente humana, né? O professor Luciano, ele não era um coordenador, ele era um pai. Ele blindava a gente de tudo, não chegava nada que não tivesse que realmente chegar no professor, fazia aquilo que a gente não conseguia fazer, Murta, nos sistemas, ele pegava e fazia para a gente, tá pronto, é assim,
Da próxima vez, quando puder, faz uma gentileza muito grande. Eu te agradeço muito, Luciana, por todo o tempo passado e agora por essa exposição. O Murta também, a homenagem foi mais do que merecida. Eu fiquei insistindo com ele para ele entrar no horário, entra no horário, entra no horário. Ele falou assim, pô, esse cara foi meu chefe, esqueceu, continua querendo me mandar, mas não estava entendendo que era para entrar no horário às 19 horas. Agora você entendeu por que eu estava insistindo com aquela coisa, né, toda, que fosse às 19 horas. Estava dando uma dormidinha depois do vinho. Aí eu falei, pô, o cara vai apagar lá, não vai ver nada do que está acontecendo. Vai acordar amanhã, né? Mas o Murta também foi o primeiro que, quando eu cheguei na GE, e eu fui numa situação delicada, né? Se o Carlos Vitor foi incentivado aí para PGFE, né? PFE, aliás, PFE, que era a Procuradoria da Fazenda do Estado, por questões, né, muito relacionadas à carreira, à profissão e incentivo dos honorários gordos, né, nós tínhamos aquela ideia de PGE, que eu entrei na PGE, de unificar com a PFE, e, curiosamente, naquele momento em que unificou, 2006, eu fui o primeiro a passar a fronteira e fui nomeado e caí de paraquedas no tributário. Era até o Roberto Portes, né, que é parente do Romanelli, né, Romanelli? Ele era o chefe, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei, eu esperava que você me explicasse, o chefe mandou vir para cá, estou chegando aqui. Aí eu cheguei, a primeira figura que eu vi foi o Murta, e ele me acolheu muito bem. Colega de sala, né? Colega de sala, me acolheu muito bem, já me passou todo o seu acervo de peças, já me explicou. Todo mundo olhando para você com olhar, né? Esse cara é da Procuradoria que esse cara, ele é parente de quem? Ele é o que? Não, é aquilo que a Silvana falou, né? Eu cheguei lá por muito mérito, sem nenhum parentesco, sem nada, e fui acolhido, muito bem acolhido, a não ser um único detalhe que realmente me incomodou bastante à época, que ele colocava uma raposa virada para o meu lado, em cima do negócio, que aquilo ali, tá vendo, né? A conta chegou para você pagar aí aquela tripudiação que você fazia com a gente lá. A raposa vai nascer igual o Fênix. Tem sempre um defeito, então o defeito dele é esse, é ser cruzeirense. Então, Luciano, te agradecer muito, professor Murta, te agradecer muito, aos alunos, agradecer muito a gentileza da participação, do semestre que tivemos, numa situação completamente atípica, excepcional, mas dizer que foi um semestre bem produtivo, participativo. Eu tenho certeza que todos nós tivemos ganho de conhecimento, né? E podemos trocar com essas interlocuções que tivemos, podemos trocar isso que é muito prazer para nós. Aqueles que me deram a honra de compartilhar artigos científicos, né, que nós publicamos, está aí o Maxwell, está aí a Roberta também, e não aconteceu por limitações mesmo, a Camila já está também trabalhando, e eu tenho certeza que vamos continuar nessa escrita para que a gente possa compartilhar conhecimentos. Então, é agradecer, e da minha parte eu dou por encerrado. Eu acho que o Murta continua, Murta, nessa aula. Não, na verdade, agradeço também, Luciano, nós vamos contar com você nas próximas vezes, acho que você, até porque nós temos aí um perfil de alunado considerável voltado para a área cartorial, acho que você será uma presença contínua na vida acadêmica da FUMEC. Nós vamos ousar te chamar mais vezes aqui e agradecemos aí a sua presença hoje e também nessa homenagem. Eu agradeço a todos também. Marcelo, acha melhor a gente sair dessa reunião, eu chamo os alunos para que eles possam entrar no Zoom da aula normal. Aí, se você desejar ficar aí com seus alunos para alguma coisa, a gente encerra essa reunião e eu vou iniciar outra lá na aula que a gente tem, no link da aula que eu tenho com meus alunos. Ok? Ok, muito obrigado. Da minha parte também está encerrado. Desejar a todos aí boas festas, né? Com muito álcool gel, muito cuidado, igual o Murta disse, para que a gente possa vencer aí e esperar essa vacina, e depois de todo esse conflito aí, que eu nunca vi. Política pública agora se faz por meio do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? Enfim, mas vamos lá, vamos tentar ver se a vacina chega e nós possamos estar aí em breve em sala de aula. Tá? Muito obrigado a todos. Marcelo, professor, eu gostaria só agradecer especialmente pelas suas palavras, são recíprocas, sabe? Foi sempre um prazer e um privilégio. Ao Murta também, por novamente parabenizá-lo, agradecer a todos os alunos, pedir escusas aí se
não consegui atender as expectativas, mas o objetivo era realmente uma reflexão e uma troca de ideias. Estou sempre às ordens e à disposição, seja aqui do ponto de vista acadêmico, seja lá no Colégio Registral Imobiliário, seja no IRIB, né, também, de quem tem honra de fazer parte lá da diretoria, sempre procurando congregar, aprender com todos, para que a gente possa ter cada vez mais uma atividade notarial e registral de excelência e de qualidade no Brasil e para nós e para a sociedade. Então, agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens e à disposição. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado a todos, viu? Obrigado pela presença virtual. Um abraço.